O meio-atacante Rômulo Otero, livre no mercado após deixar o Fortaleza, ainda não tem nenhum time para essa temporada de 2023 e, ao menos na minha opinião, poderia agregar muito bem esse elenco do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes do jogador, o seu último salário, também que ele recebeu nas últimas temporadas. Será que se encaixa dentro desse patamar, onde o Goiás já buscou sim vários jogadores desta região do meio de campo estrangeiros para a atual edição. Além disso, quero falar sobre o lateral esquerdo Juan Tavares, ex-Goiás, que já está de saída do Paysandu, o que aconteceu aí com o próprio jogador, que foi liberado pelo Verdão, tinha um contrato relativamente longo ainda aqui no maior do Centro-Oeste, trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história, e do Daniel Borges, lateral direito, uma posição que o Goiás irá sim contratar para principalmente até o início da Série A do Brasileirão. Daniel Borges, que já foi procurado pela direção esmeraldina. Até quando vai o seu contrato no Botafogo? Seus números também pouco aproveitados nesse campeonato carioca pelo Botafogo, que promete grande reformulação até o início do Brasileirão. Serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final vou deixar dois vídeos, um falando sobre a Copa Verde, análise do jogo contra o Brasiliense, e também do Johnny Lucas, um suposto interesse do Palmeiras. Deixei esse vídeo também na tela final, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é da Copa Sul-Americana, que você pode palpitar lá na BetWill, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do nosso canal, com ótimas cotações para jogos decisivos. Lembrando, quem vencer já está classificado para a fase de grupos e pode, e por que não, enfrentar o Goiás em alguma dessa competição. O jogo entre Tolima e Júnior Barranquilla, uma vitória do Tolima da Colômbia em casa pagando 2,30, um empate 2,96 e uma vitória do Júnior Barranquilla fora 3,9. Teremos também Emelec enfrentando o Deportivo Cuenca, esse confronto lá no Equador. Blooming contra o Palma Flor, esse duelo na Bolívia. E Universitário de Esportes contra o Cienciano, esse duelo no Peru. Teremos também no Chile Cobressal e Palestino. Lembrando, cada vitória dessas equipes, você pode palpitar lá na BetWill, e o vencedor desses confrontos já estão automaticamente na fase de grupos, que podem sim enfrentar o Goiás nessa atual edição. Teremos também a Copa do Brasil hoje à noite, um jogo entre Náutico e Vila Nova. Uma vitória do Náutico em casa lá na BetWill pagando 2,25 a cada real apostado, um empate 3,03. Teremos aí Santos enfrentando o Iguatu do Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto contra o São Raimundo nessa segunda fase da Copa do Brasil. Você pode palpitar tudinho, nosso parceiro aqui do canal, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Bora então começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um lateral esquerdo que deixou o Goiás nesse comecinho de temporada e agora acaba também de rescindir o seu contrato no Paysandu, que é o Juan Tavares, apenas 20 anos de idade, um bom lateral esquerdo, teve ali algumas atuações legais com a camisa do Goiás no Sub-20 na temporada passada. Nas principais competições foram 6 partidas com um gol marcado na Copinha. Também fez uma disputa boa da Copa Goiás no segundo semestre. No elenco principal, participou de 6 jogos, grande parte deles como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que foi muito mal, até mesmo porque é um jogador ainda muito jovem, mas também não foi aquele grande destaque. Conseguiu contribuir em algumas partidas, como por exemplo contra o Santos, contra o Corinthians, fora de casa, onde foi titular, e tinha um contrato até dezembro dessa atual temporada. Agora, no comecinho de 2023, rescindiu o seu vínculo com o Verdão e acertou com o Paysandu para a disputa do Campeonato Paraense. Fez apenas 4 partidas até aqui, sendo 2 delas como titular, a última nesse último dia dia 4 de março, e segundo informações lá do Pará, o técnico Márcio Fernandes não teve interesse da continuidade do jogador, acabou liberando, mesmo tendo esse contrato até o final dessa atual temporada. O Goiás permaneceu sim com um percentual de uma venda futura do jogador, ainda não consegui confirmar qual é, mas em relação ao contrato não tem nada a ver mais com o Verdão, já que, como eu disse aqui para vocês, ele tinha esse contrato até dezembro de 2023, rescindiu e fechou com o Paysandu, agora novamente sendo liberado para buscar um novo clube. Tem apenas 20 anos de idade, essa rodagem também na Série A do ano passado, foram 4 atuações no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, uma na Copa do Brasil e também mais uma na Copa Verde. O último jogo dele pelo Goiás aconteceu contra o Real Noroeste, aquele compromisso na Copa Verde do ano passado. Quero saber a sua opinião também sobre Juan Tavares, 2 dispensas em um mesmo ano, acho muita coisa, tem sim um bom potencial, apenas 20 anos de idade, mas lá no Paysandu também não conseguiu. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma baita opção para a camisa 10 que está aí dando sopa no mercado da bola, que é o Rômulo Otero, aquele venezuelano, ex-Atlético Mineiro, Corinthians e por último estava no Fortaleza, onde participou da reta final. Ele chegou
no Fortaleza para a disputa ali principalmente do Campeonato Brasileiro já na segunda janela de transferências, aquela do mês de julho. Tinha um contrato apenas até o final do ano, até o mês de dezembro, fez apenas 9 partidas no total, um gol marcado e outra assistência. Tinha um interesse do Fortaleza em continuar com o jogador, entretanto não foi, no caso, não sei se é um pedido, uma aceitação do próprio jogador em prorrogar o seu contrato por mais uma temporada. Está livre e até agora, olha, não surgiu nenhum tipo de especulação em relação ao seu nome. O único time que, segundo informações do pessoal lá do Ceará, que chegou a ser oferecido o Rômulo Otero, ainda no comecinho da temporada, foi o América Mineiro. Agora, informações mais recentes, a gente não consegue encontrar nada sobre esse assunto. A sua última atuação aconteceu contra o Atlético Goianiense, inclusive ele marcou um gol lá naquela partida, um golaço, com 33 minutos de atuação, lá no dia 6 de novembro da temporada passada. Terminou as duas últimas partidas do Fortaleza no banco de reservas, sem nem sequer participar. De fato, foi importante, participou inclusive no jogo contra o Goiás, aqui na Serrinha, 85 minutos daquele jogo, mas foi bem mais reserva do que titular. A sua primeira atuação ainda pelo Fortaleza aconteceu no dia 28 de julho, então dentro desse período não teve ali grandes lesões, mas muitas das vezes ficou no banco de reservas e nem sequer saiu de lá. É óbvio que não é aquele mesmo Otero que fez ali ótimas temporadas, 2016, 2017, principalmente com a camisa do Atlético Mineiro. Mesmo assim, dentro das opções aí à disposição do mercado, acho o Otero sim um bom jogador. Obviamente tem que olhar essas questões extracampo, não sei como é o comportamento aí do Rômulo Otero, se encaixa dentro, por exemplo, do esquema tático do Guto Ferreira, mas para uma posição onde o Goiás já sondou sim vários jogadores, principalmente gringos, a gente pode contar aqui o Danilo Santa Cruz que faz sim essa função, além disso o Campaz, aquele colombiano ex-Grêmio que acabou fechando com o Rosário Central aqui da Argentina. Outro jogador que foi especulado, agora fugiu o nome, teve um outro venezuelano também, o Orozco, que foi especulado, sondado pela direção esmeraldina. Vários jogadores dessa posição, de meias armadores estrangeiros, principalmente aqui da América do Sul, e o Rômulo Otero tem essa vantagem, que já é um jogador que entende, conhece bem o futebol brasileiro. Teve uma rápida passagem também nessa última temporada, em 2022, pelo Cruz Azul do México, 16 partidas por lá no Cruz Azul, um gol marcado e uma assistência. O seu contrato no Corinthians ele se encerrou em 2021 e foi a última informação que a gente tinha um pouco mais de noção do seu salário, era de R$400 mil mensais. Possivelmente no Fortaleza deve ter abaixado essa quantia para pelo menos ali 200 a 250 mil mensais. Quero saber a sua opinião sobre o Rômulo Otero, ele que jogou muito tempo até mesmo como quase um meia esquerda, mas trazendo nessa bola para a região da intermediária, finaliza muito bem, principalmente de longa distância, as cobranças de escanteio dele, quase como um perigo de gol real, já que bate muito bem na bola. Acho que estando bem fisicamente, um salário sem grande coisa, vamos colocar no máximo 150, talvez 180 mil mensais, ou até mesmo, por que não, um contrato de produtividade, seria sim interessante por parte do Goiás. Volto a lembrar, não teve nenhum tipo de informação de proposta, sondagem de outros clubes aqui do futebol brasileiro ou, por exemplo, do restante do futebol mundial, apenas essa sondagem do América Mineiro que acabou não se concretizando na sequência do ano. Jogador revelado no Caracas da Venezuela, passou também no Huachipato do futebol chileno, até chegar aqui no Atlético Mineiro, no Brasil, na temporada de 2016. Quero saber a sua avaliação sobre o Rômulo Otero. 100% livre no mercado. Vale a pena aí chegar no Goiás, pelo menos no contrato, por que não, até o final do Campeonato Brasileiro, ou é melhor buscar um jogador mais novo aqui no mercado da bola? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um lateral direito do Botafogo que já foi procurado pela direção do Goiás e possivelmente deve trocar de clube no segundo semestre, e principalmente se a gente observar a reformulação do Botafogo iminente para a sequência do ano e as suas poucas participações. Estou falando sobre o Daniel Borges, 29 anos de idade, soma até aqui nessa atual temporada 6 partidas com uma assistência, sendo 3 dos seus jogos como titular. Porém, nos últimos duelos, não vem sendo titular do técnico Luiz Castro, onde o Botafogo nessa atual temporada já entrou em campo 12 vezes. O Daniel Borges só participou de 6 delas e apenas 3 como titular. O seu contrato vai até o final desta atual temporada e a última atuação dele aconteceu no jogo contra o Resende, nesse dia 5 de fevereiro, mas participando, saindo do banco de reservas. O último compromisso como titular aconteceu contra o Flamengo, depois de várias partidas, inclusive no banco de reservas. A tendência é que o Botafogo tenha sim uma reformulação até o início da Série A do Campeonato Brasileiro e, por que não, a sua troca de técnico. O Daniel Borges foi um homem que surgiu bem no Botafogo, tanto na Série B de 2021 quanto também na Série A
do ano passado, né? Foram 10 assistências durante todo o ano. O interesse por parte do Goiás não aconteceu nessa temporada, e sim lá em 2021. Você lembra bem daquela história? O Daniel Borges tinha jogado muito bem o Campeonato Paulista com a camisa do Mirassol, foram 14 partidas e um gol marcado. O primeiro contato foi sim da direção do Goiás, que já estava acertado com o jogador. Entretanto, posteriormente a isso, chegou aí o Botafogo, ofereceu um salário um pouco maior para o Daniel Borges, não foi nada astronômico, muito mais alto do que o Goiás tinha a oferecer naquele momento. Entretanto, uma compensação financeira para o Mirassol. Tanto é que, por exemplo, o Botafogo pagou R$600 mil para o Mirassol ao final daquela Série B do Campeonato Brasileiro e assinando esse contrato de 2 anos, né, de duração até dezembro desta atual temporada. Então, o Daniel Borges já estava basicamente acertado com o Goiás, mas o Botafogo ofereceu um salário um pouco maior para ele jogar no Botafogo e também essa compensação financeira, essa cláusula de compra juntamente ao Mirassol após a disputa da Série B. Por isso que ele acabou não vindo aqui para o Verdão. Acho assim um bom jogador, principalmente ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tinha feito ótimas atuações, mas quando teve esse primeiro desafio, um dos grandes clubes, né, aqui do futebol brasileiro, como foi no caso do Botafogo na Série A do ano passado, conseguiu jogar bem e tem essa versatilidade. Pode fazer uma função como um lateral direito, lateral esquerdo, às vezes jogando, por que não, também um pouco mais avançado. Na Série A do ano passado foram 26 partidas com um gol marcado e 3 assistências, sendo aí dos seus duelos em 2022, 22 deles, né, na primeira divisão como titular. Jogador que tem esse contrato curto, já foi procurado pela direção do Verdão, que nesse momento tem como uma das suas prioridades a contratação de outro lateral direito, principalmente se ou o Apodi ou o Maguinho, né, não continuarem para a sequência do ano. A chance de termos pelo menos um dos dois saindo aqui do Goiás é sim muito grande. O Daniel Borges tem passagens aí nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, quando começou a sua trajetória. Também rodou pelo Vitória, Ponte Preta, Atlético Goianiense em 2015, Oeste em 2017, Mirassol, CRB, América Mineiro e o Botafogo, né, na temporada de 2021, sempre jogando muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas no ano passado fez sim uma boa primeira divisão. Quero saber a sua opinião para essa procura de um lateral direito, se o Daniel Borges seria ou não uma boa alternativa aqui para o Verdão. Acho que pode sim, sendo um jogador ainda jovem, tem 29 anos, dificilmente se lesiona e com essa reformulação eminente do Botafogo, um nome que é muito criticado pela torcida, né, nessa atual temporada, pode sim deixar o Rio de Janeiro para a sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Os 2 vídeos, como eu prometi, tanto do jogo contra o Brasiliense, também uma sondagem do Palmeiras, será que aconteceu isso? Envolvendo o volante Johnny Lucas. O nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição e o link da BetWill, a nossa parceira aqui do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!